A gente vai falar sobre tratamentos estéticos na gestação. Então, a Beatriz, eu sou a Flávia Pisa, e hoje a gente está aqui com a Beatriz, que também faz parte da equipe da clínica Fábio Carramaschi. E a gente vai falar aqui a parte da dermatologia, da estética, tudo, a parte de beleza na gestação, né, Bia? Sim. E a gente já preparou assim um roteirinho, mas vocês podem mandar as dúvidas. Avisem se tiver alguma gravidinha, porque a gente vai responder as principais dúvidas, vai ser bem legal. Com certeza. E aí, vamos começar, Bia? Vamos. Tá, a gente já recebeu algumas perguntas, né? Acho que a principal é sobre melasma. Vamos falar? Acho que é a coisa talvez mais comum, né, na gestação. Então, Sim. como é que é isso? Como é que faz? Toda grávida tem melasma? Não, não necessariamente. Então, assim, pode ser que você já tinha um melasma e esse melasma se exacerba, então piora na gestação. Ou pode ser que a pessoa não tinha melasma e por causa dos hormônios da gestação aparece. O que acontece? Tem uma hiperativação dos melanócitos, que são as células que produzem cor, e aí pode aparecer aquelas manchas que a gente não gosta, né? Fica chateado, mas que também, assim, depois da gestação, a grande maioria das pessoas melhora muito. Só de mudar o nível de hormônio, essas manchinhas aí que você compartilhou na tela, isso. Só de mudar, de voltar para os níveis normais de hormônio, isso já melhora. Mas o que a gente pode fazer durante a gestação para melhorar isso? Muito protetor solar. Muito protetor solar mesmo. Na verdade, a maior indicação durante a gestação é proteção solar mesmo. Proteção solar com cor de preferência, porque daí a gente está fazendo uma barreira dupla, então tanto a barreira química quanto a barreira física. Mas pode fazer laser, pode usar clareadores do tipo hidroquinona, que é um clareador super comum, que o pessoal usa muito para clarear a melasma, que é um clareador muito bom. Na gestação, não, tá? Na gestação não é indicado, porque pode atravessar a barreira placentária e aí a gente não quer que nada faça mal pro bebê, né? Então é muito protetor solar e paciência, porque depois que passar a gestação aí a gente pode tratar com mais segurança. Bom, uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes é que não é só passar o filtro, né? Aquele comportamento de fotoproteção mesmo. É fugir do sol, chapéu, ficar na sombra, né? Evitar aqueles horários mais quentes, mormaço. Aquele carro que ficou no sol, você entrar lá dentro para o melasma, ele explode, né? Abrir um forno, né? Quente, tá cozinhando alguma coisa, vem aquele bafo, também não é bom. Agora, acho que uma coisa bacana também é a gente saber que tem diferentes tipos de filtro, né? Precisa pegar a orientação com a dermato, né, Bia? Sim, sim. Sempre preferir um filtro físico, né? E com cor. E com cor. É isso. E aqueles que não vão, para quem está com a pele mais oleosa, né? Que também é um outro assunto, uma coisa que acontece, tem que ter cuidado com a cosmética desse protetor solar. Com certeza. Agora, dá para usar algum creme para clarear ou nadinha? Alguma coisinha? Dá sim. Mas aí eu acho que é melhor conversar com o dermato direto para não ter confusão, né? É verdade. Eu uso alguma coisinha assim que tenha uma vitamina C. Com certeza. Né? Tem alguns ácidos que dá para usar para não ficar aquela coisa tão que não fica aquela coisa tão desesperadora, dá para a gente fazer sim, né? Não precisa também deixar quem está com a mancha fica muito incomodado, né? Uhum. Aí alguma coisinha a gente consegue. Sim. O melasma melhora depois do final da gravidez? Como é que é isso? Geralmente melhora sim. Mas tem alguns casos que não, e aí a gente vai precisar entrar com um tratamento mais intensivo. Mas geralmente melhora por conta das alterações hormonais mesmo. E melasma é aquela coisa que é igual ter pressão alta, né? Então, assim, para aquele melasma que não regrediu depois da gestação, é um controle e ele tende a recidivar, então tem fase de melhora e de piora, piora no verão, melhora no inverno,
Você viu que eu falei melhora e não cura, E não né? cura, né? Isso é uma Não, coisa que é não tem cura, é importante. uma coisa crônica, que é uma luta diária mesmo. A gente vai aos poucos, melhora, descuida um pouco, às vezes piora de novo, mas melhora. E, bom, e vamos falar de estria? Vamos, tô dando uma olhada aqui. Quanta gente conhecida, que gostoso. Vamos sim. Então, e estria, como é que faz para prevenir? Porque eu acho que esse é É uma coisa que é uma muito dúvida. perguntada, né? Como é que a gente faz para prevenir? A gente não consegue garantir 100% que não vão aparecer, mas se a gente toma os cuidados devidos, ajuda bastante. Então, primeira coisa é seguir as orientações da sua obstetra de ganho de peso. Então, evitar um ganho de peso muito intenso, muito acima do programado. Porque o que é estria? Quando a pele tem uma certa elasticidade, por isso que a gente ganha um pouco de peso, perde um pouco de peso e nada acontece. Mas quando a pele estica muito de uma vez, em um período curto de tempo, as fibras elásticas não dão conta, elas acabam se rasgando. E aí formam essas estrias, que são aquelas linhas, primeiro vermelhas, e que depois ficam mais esbranquiçadas, que são como se fosse uma cicatriz mesmo na pele, né? Então, se a gente conseguir se manter dentro de um peso adequado e ganhando aos poucos ao longo da gestação, a gente evita que a pele se estique muito mais e muito rápido. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é manter a pele bem hidratada durante toda a gestação. Não é nem só no começo, nem no final. E aí a gente pode usar hidratantes específicos para essa fase da vida. Tem várias marcas gostosas, boas, com uma cosmética gostosa e que não tem um cheiro muito forte, porque isso também é super importante, né? Que é uma época que a gente tende a enjoar mais. Então tem que ser um hidratante com um cheiro gostoso. Tem uma coisa que sempre me perguntam muito em consulta, que é um mito, que é bom esclarecer. Coçar a barriga dá estria na gestação? E aí, Flá? Então, eu acho que é o contrário, né? Parece que a pele que está muito estirada e ressecada, ela coça, né? E aí eu acho que é mais assim, não é o ato de coçar que vai causar a estria, né? A estria é pelo estiramento. Isso. Então, É assim, isso. evitar coçar para não machucar, mas não é o ato de coçar que vai dar estria, tá? E, aliás, se ela estiver coçando, é um indicativo que está precisando passar mais hidratante. É verdade. E algum creme específico, né? Desses para estrias. Sim, tem Tá. várias marcas boas disponíveis aí, sem conflito de interesse nenhum. Tem os cremes da Mustela são muito gostosos, da Esdim, o Meditar, de grávida também, são marcas bem boas. E quem teve estria, quando é que pode começar a tratar? É melhor mais cedo, mais tarde? Enquanto as estrias ainda estão vermelhas, a gente geralmente tem um resultado melhor. Mas, durante a gestação, eu costumo não indicar nenhum tratamento. Só hidratação mesmo. A gente sabe que, dependendo do laser, dependendo do comprimento de onda, eles ficam realmente só na pele, não teria como passar isso. Mas não tem por que a gente se preocupar com isso nesse momento. Passando a gestação, ganhando o nenê, aí sim já dá pra gente começar a tratar. E aí, para estrias vermelhas, a gente tem a alternativa de luz intensa pulsada, laser de CO2, microagulhamento, para estria branca também. E aí a gente vai escolher de acordo com cada paciente. A única coisa que eu não recomendo fazer, mesmo depois que já ganhou o nenê, é passar creme, uma pomada, que é muito, muito comum usar para tratar estria, que é o ácido retinóico, que a gente não deve usar na gestação e também não deve usar na amamentação. Aí, se for querer tratar com creme em casa, pomada, aí eu oriento esperar terminar de amamentar para começar a fazer. Mas laser não tem problema nenhum. Ótimo. Mais alguma coisa sobre estria? Alguém fez uma pergunta aqui sobre o hidratante da Vichy para pele sensível, ou se você prefere o específico. Eu prefiro o específico, mas assim, não tem problema. Se tem o da Vichy em casa, pode usar. Mas, na verdade, assim, a única coisa que a gente tem que garantir é que não tenha alguns componentes que não podem ser usados na gestação, né? Então, precisa olhar na formulação do hidratante que a pessoa tem em casa. Se por acaso ele não tem ureia, porque ureia é um componente que ajuda muito na hidratação, mas na gestação ele só é permitido até 3%. Acima dessa concentração já não pode usar. Então, só ficar atento a isso. Mas se for um hidratante simples, comum, não tem problema nenhum. Aí pode usar sim.
Certo. E, bom, e acne? Quem tem acne na gestação, como é que faz? Dá para tratar? Flá, deixa eu só responder uma pergunta ainda sobre estrias que eu recebi aqui. Ah, A ótimo. Dani mandou perguntando se engravidar aos 40 aumenta a possibilidade de ter estria. E aí, mãe que engravida mais jovem ou que engravida um pouco depois vai ter mais estria? É mais jovem, né? Então, assim, quanto mais a pele é jovem, mais dificuldade, mais ela vai sofrer com esse estiramento, porque ela tem mais colágeno, é uma pele mais rígida, né? Uma pele mais firme. Então, geralmente as estrias acontecem na primeira gestação e para aquelas que são até muito magrinhas e mais jovens, tem mais chance disso acontecer. Então, tem que fazer aquele cuidado redobrado, né? Então, Dani, não, pode ficar tranquila, viu? Menos possibilidade de ter estria. Bom, agora vamos para acne, então, né? Você tinha me perguntado sobre acne na gestação. A gente tem bastante queixa de paciente que piora, desenvolve acne durante a gestação. Isso tudo também é um quadro de alteração hormonal própria da gestação. Mas, assim, tem pacientes também que sofrem com acne antes e que nesse período melhora. Então, medicina não é matemática, né? Cada um tem uma particularidade. Mas, assim, para as pacientes que desenvolvem acne na gestação, tem tratamento sim, não é o tratamento, às vezes, o convencional, que elas estavam habituadas antes, porque realmente tem alguns produtos que não podem ser usados. De novo, ácido retinol e seus derivados, a gente não recomenda. Antibiótico via oral também é uma coisa que a gente não recomenda. Mas tem alguns ácidos específicos que são liberados sim na gestação. E às vezes, dependendo, a gente pode até pensar em fazer alguns tipos de peeling superficiais. Se for um quadro um pouco mais grave, também dá pra gente fazer isso. Tudo a gente vai individualizar, né, de caso a caso, mas tem tratamento. O que você costuma fazer, Flá, para as pacientes que têm acne na gestação? A gente procura entrar com sabonete que não tem uma concentração muito alta de ácido salicílico também, né? Porque também é uma substância que a gente não deve usar em concentração alta. Então, o sabonete, a gente entra com a rotina. Podemos usar algum antibiótico tópico, então tem alguns que são permitidos, né? Então, a gente poderia abrir mão disso. Gosto muito de alguns cremes com ácidos que podem ser usados em baixa concentração, né? Sempre lembrando que a pele na gestação ela é mais suscetível a manchar, ficar irritada. A gente tem que ter cuidado com a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, eu nunca uso nada muito forte nessa época. Né, procurar orientar o protetor solar, às vezes é um protetor solar mais pesado, a base. Então, a gente tenta cuidar também desses cosméticos. E quando a gente não consegue controlar só com isso, eu gosto do peeling também. Legal. Eu prefiro fazer o peeling do que pensar em entrar com antibiótico via oral, né? Então, assim, a gente Sim. sempre tenta evitar qualquer coisa via oral, mas pode ser utilizado, se for uma acne mais grave, né? Também a gente Sim. não vai correr o risco de ficar com cicatriz de acne, que depois é bem difícil tratar. Sim. Bom, e o cabelo, hein? Agora o cabelo é o que mais tem dúvida. O cabelo, eu que o diga, porque... né? Bom, o pessoal que me conhece, tô vendo aqui várias pacientes, amigas queridas, sabem que eu tenho um bebê de 7 meses, um pouquinho mais, então o cabelo é uma questão. E vamos falar um pouquinho. Então, o que acontece com o cabelo na gestação? Primeiro, vamos explicar um pouco como é que funciona o cabelo. O fio tem um ciclo, né? E aí, geralmente, tem a fase de crescimento, a fase de repouso, que é rapidinha, e a fase de queda. No normal, sem estar na gestação, mais ou menos 80% dos fios estão na fase de crescimento, que é a fase anágena. E aproximadamente 20% dos fios estão na fase telógena, que é a fase de queda. Na gestação, essa proporção se altera. Então, por isso que a gente fala que grávida fica com aquele cabelo bonito, cheio, que cresce forte, comprido, porque mais fios vão para a fase de crescimento. Mas, depois que a gente ganha o nenê, essa proporção volta para o ajuste normal. Então, mais fios vão para a fase de queda e todos de uma vez. Sincronizam de novo nessa fase de queda. E por isso que a gente vê aquela queda de cabelo
Desesperadora. Não todo mundo, mas quem tem sabe que é sofrido. Mas não se desesperem, porque volta, os cabelinhos crescem de novo. Você sabe que eu não percebi, nas minhas 2 gestações, eu não percebi a queda, mas depois, quando as crianças estavam com 6, 7 meses, eu fiquei com uma franjinha aqui, porque era o cabelo que depois nasceu novamente, né? Aqui. Então, então a gente percebe esse cabelo nascendo. É. E tem alguma coisa que dá para fazer para evitar essa queda, ou minimizar, reduzir? Evitar, difícil, porque é uma coisa fisiológica mesmo, né? É normal. Por que isso acontece? Por causa das alterações hormonais. Então, evitar 100% a gente não consegue, mas a gente consegue ajudar a reduzir, sim, diminuir um pouco esse período que vai cair e estimular o cabelo a crescer mais, repilar mais rápido, né? Então, assim, inclusive, são tratamentos que eu já fiz e que dá pra gente fazer, assim, na amamentação, dá pra gente fazer microagulhamento ou MMP seco, que é o microagulhamento robótico, vamos dizer assim, né? A gente faz o estímulo dos folículos com umas agulhinhas bem delicadinhas, bem fininhas. Dá para usar algum tipo de tratamento tópico que também ajuda a aumentar, prolongar essa fase de crescimento dos fios. E me perguntaram, aliás, até comentar, me perguntaram antes, lá que eu tinha colocado no meu Instagram, recebi uma pergunta da Marina, que eu não sei se ela entrou aqui, mas enfim, para saber se vitamina ajuda nessa fase, né? Se ajuda a crescer. Geralmente, até as obstetras pedem para a gente manter tomando a vitamina que a gente já tomava na gestação, para prevenir algum tipo de deficiência nutricional. Pode ajudar. Os resultados são bem incertos, na verdade, né? Não tem nenhum grande estudo provando que as vitaminas vão realmente fazer uma grande diferença. Mas a gente pode tomar sim. Até porque a gente sabe que depois que o bebê é pequeno, às vezes a gente está tão corrida que acaba esquecendo de se alimentar. Não dá tempo de ingerir todos os nutrientes que a gente precisa para amamentar o bebê, para fazer cabelo, para ficar saudável. Então pode seguir tomando sim as vitaminas da gestação. E ter paciência, né? Muita paciência. E aí, assim, geralmente a gente começa a perceber essa queda ali pelo 3º mês pós-parto. Porque é o tempo, né, do evento gatilho, que é o parto, e o ciclo do cabelo se completar e entrar nessa fase de queda. Então, mais ou menos 3 meses depois do parto, começa a cair. Teoricamente, ele fica por uns 3 meses caindo, às vezes até 6. Passou de 6 meses com uma queda de cabelo intensa, importante, melhor procurar a sua dermato, conversar para avaliar se não tem alguma outra coisa associada. Pode fazer drug delivery? A Vanessa perguntou aqui para nós. Idealmente, eu particularmente não faço. Eu faço microagulhamento seco mesmo. Na verdade, o que dá para passar de tópico é minoxidil, né? E que é uma das coisas que a gente usa para drug delivery. Mas eu acho que daí eu prefiro ficar com minoxidil tópico usando em casa e só o microagulhamento para estimular mesmo. Até para melasma também a gente poderia fazer drug delivery e usar uma vitamina C, né? Dá pra gente fazer, que é bastante seguro. A Lu Leal falou aqui que ela não vê a hora de fazer o microagulhamento. Minha querida! Mas ela tinha um cabelo lindo antes da gestação, agora tá mais bonito ainda, depois a gente faz, querida. E pintar o cabelo? Bom, geralmente a gente aconselha seguir as orientações da obstetra, né? Até para não conflitar, mas eu prefiro esperar passar o 1º trimestre para indicar fazer tintura. Sempre evitar a raiz, né? Evitar chegar muito próximo do couro cabeludo para não ter absorção. E é isso. Alisamento, esse tipo formol de jeito nenhum. Não, tá? Né? Isso realmente não pode. Então assim, primeiro eu também acho que até 12 semanas a gente tem que ficar bem quietinha e comer bem, evitar corante, e a mesma coisa no cabelo, né? Então a química, principalmente algumas tinturas semi-permanentes, né? Aquelas à base de vegetais, rina, a gente até pode usar, mas de preferência depois da 12ª semana, que é quando a gente já completou aquela organogênese.
E a gente, para quem precisa de tinta mesmo, tem uma tintura da L'Oréal que não usa amônia, né? E ela, apesar de não, eles não fazem testes, né, na grávida, mas ela não contém o chumbo, a amônia, que são coisas que seriam, que poderiam fazer mal para o bebê. Então, eu acho que quando puder segurar. E as luzes, né? Como não encosta no couro cabeludo, então acho que a partir da 12ª semana, tranquilo, né? Mas num ambiente bem arejado, para não ficar respirando aquilo ali. Né, Bia? Você também Sim, deixa fazer luzes? também oriento Tá. isso. Também a gente tem que se sentir bonita na gestação, né? Então, Descolorir os pelos só com água oxigenada. Pode? e aí? Então, é melhor, eu prefiro orientar a raspar o pelinho, viu? E pode raspar, não engrossa o pelo. E aí, e depois, quando passar a gestação, você pode até fazer laser, ficar livre desses pelinhos. Eu recebo bastante pergunta no consultório se depilação a laser pode ser feita na gestação. Não é uma contraindicação absoluta, mas eu prefiro não. Eu não costumo indicar, não sei como que você faz, mas eu prefiro que faça com linha ou com gilete durante a gestação. Porque Eu realmente adoro a lâmina também, eu acho simples. Mas tem gente que não pode, tem gente que o pelinho fica irritado, enfim, eu acho até porque depois que a gente começa a fazer epilação a laser, né, o pelo fica tão fininho que com a lâmina você resolve, dura muito tempo ali aquela epilação, não é? Porque até tem também tem queixa de aumento notou que aumentou o pelo durante a gestação. Isso a gente percebe, né? Principalmente buço, penugem aqui do lado, que são os pelos de um caráter mais hormonal, né? Que a gente costuma falar assim. Então, isso vai durar, vai ficar para sempre, volta, como é que é? Então, geralmente cai. Agora, se for uma coisa muito que seja muito a pessoa parece, se a gente tiver muito pelo, é melhor a gente investigar, porque pode ter alguma alteração hormonal também, né? Eu acho importante fazer essa parte. Sim. E tem uma pergunta aqui se a Vicis com alfistradiol pode. Não pode. Eu também acho que não é seguro. Fazer cera durante a gestação pode? Pode. Pode fazer. Única coisa, gente, cuidado com a cera muito, muito quente, porque como a Flávia já falou, na gestação a gente está sujeito a uma hiperpigmentação, né? A ficar com mancha mais facilmente do que não na gestação. Então, às vezes a gente vai lá, usa uma cera muito quente, acaba queimando a pele, e aí só essa inflamação já acaba fazendo uma hipercromia pós-inflamatória depois, né? É verdade. Então, cuidado, tá? Que a pele fica um pouquinho mais sensível, mais sujeita a manchas. A Camila perguntou... pode falar. E quem já tem queda na gestação? Vai ser com certeza pior na amamentação? Bom, então assim, primeiro a gente tem que pensar por que ela tá tendo queda na gestação, né? No primeiro trimestre, tem algumas pacientes que têm sim queda, né? Nesse ajuste aí da proporção dos fios. Mas se permaneceu essa queda depois do primeiro trimestre, interessante a gente conversar, dar uma investigada, ver se tá tudo bem, né? Passar em consulta tanto com a obstetra como com a dermatologista. Mas não tem uma coisa que a gente consiga dizer, tá caindo na gestação, vai com certeza cair na amamentação. A gente não tem como prever quem vai ter essa queda mais significativa no pós-parto, né? Uma outra coisa que eu acho interessante falar também, geralmente não é regra, mas geralmente a gente vê que a queda é mais intensa na primeira gestação, mas pode variar também de gestação para gestação na mesma pessoa. Não sei como é que foi, você teve queda nas duas de cabelo? Tive nas duas. Agora, assim, eu acho que tem algumas pacientes que já têm uma alopecia androgenética, né? Que é aquela alopecia padrão masculino, mas que pode dar na mulher também. E aí, eu acho que a gente talvez tenha que ter um cuidado maior, né, Bia? Para essas pacientes na parte do eflúvio, de repente pensar em entrar assim com algum procedimento, fazer o microagulhamento. Então, para essas a gente um cuidado maior, usar alguma coisinha tópica também. Sim.
Até né? porque são pacientes que fazem o tratamento antes de engravidar, e aí quando elas vão engravidar tem que interromper o tratamento, né? Então só aí já percebe o cabelo um pouco menos cheio, né? É. E aí fica um tempo sem poder fazer o tratamento, né? Ao longo da gestação, então depois a gente tem que cuidar e acompanhar de perto, sim, com certeza. Certo. Aí, agora, ainda sobre o aumento de pelo, a Camila disse que ela perdeu todo o tratamento dela de epilação a laser que ela havia feito, se ela tem que refazer todo o protocolo. Então, por causa de aumento de pelo na gestação, é Eu isso? acredito que não tenha que refazer, né, Também acho que Bia? Eu acho que não. é questão de avaliar. Às vezes pode acontecer por causa de estímulo hormonal, às vezes aquele pelo não tinha ficado tão fraquinho assim, não tinha desaparecido e ele voltou a crescer. Então, eu acho que é fazer algumas sessões de manutenção com o tempo certo. Eu acho que a epilação a laser é importante a gente manter aquele espaçamento, porque o pelinho, a gente não vai, muitas vezes a gente não vai queimar ele de cara na primeira sessão. É aquela agressão contínua que o laser faz, uma sessão e depois da outra, que vai fazer esse pelo sumir definitivamente, né? Sim, Então, eu acho que a gente, para quem teve um mau resultado antes, tentar fazer as sessões com espaçamento certinho, exato. né? Uhum. E, bom, vamos ver se tem mais Uma alguma outra coisa que eu pergunta acho aqui. que eu tenho aqui também uma questão de oleosidade no couro cabeludo, no começo da gestação. É bem comum a gente ver isso, tanto de pele, né? A gente já Muito. comentou de acne, mas de couro cabeludo também. E aí, só atentar aos shampoos que a pessoa está usando, porque, de novo, nesse período tem algumas coisas que a gente deve evitar. Então, a gente deve evitar ácido salicílico numa concentração aí maior do que 1,5%, evitar coaltar, evitar alguns antifúngicos. Então, sempre conversar direitinho com o dermato para ver se aquele shampoo pode ser usado. Uma coisa também que pode ser feita é procurar usar os shampoos mais transparentes, porque a gente sabe que os shampoos mais leitosos, eles têm um caráter mais hidratante, né? Então, É verdade. Ah, o meu cabelo, se eu passar um shampoo, meu cabelo é muito fino, se eu passar shampoo bom, ele gruda no cabelo, é um horror. E tem que aí tem que usar ser aquele shampoo mais baratinho, isso, transparente, mais baratinho no mercado, é que transparente, mais maravilha. baratinho. É isso. E Ai, tá enxaguar bom. bem também, né? Não deixar Enxaguar resíduo. bastante, Enxaguar condicionador bastante só também. nas pontas, né? Exato. Então, tá bom. E de cabelo encerramos? Acho que sim, não sei. Tem alguma pergunta a mais que a gente deixou passar? Bom, se tiver pergunta, vocês mandam de novo, gente. Bom, então vamos falar sobre flacidez? Vamos. Então tá, depois que o neném nasceu, aí aconteceu comigo, eu já tinha, minha filha já tinha 4 meses, e aí eu fui na loja tentar comprar uma calça jeans, alguma coisa, falei, vou comprar minha calça jeans, estava me achando, e a vendedora falou, ai, você tá grávida, né? E isso aí é uma coisa que mexe muito com a autoestima, né? Porque é uma hora que a gente passa aquela fase dentro de casa só de moletom, né? E aquela barriguinha que não nos pertence. E aí? Como é que a gente pode tratar isso? Aquela sensação de que parece que a pele descolou, né? E tá fazendo um volume que não existia ali antes. Tem tratamento, sim. Tem como a gente melhorar isso. Inclusive, a gente pode começar o tratamento ainda na amamentação. Eu vou falar o que eu gosto de fazer e aí você me conta se é o mesmo que você gosta, tá? Eu gosto bastante de tratamento com ultrassom microfocado e associar bioestimulador de colágeno, mas aí geralmente eu começo com ultrassom microfocado, ainda em período de amamentação, que não tem contraindicação nenhuma. E aí depois a gente associa com o bioestimulador. Mas acho que é importante também a gente falar uma coisa, que às vezes a gente quer começar o tratamento e a pessoa ainda está muito distante do peso dela inicial, né? Ganhou bastante peso na gestação e ainda não perdeu nem metade do que para voltar ao que era antes. Então também ficar um pouco atento nisso, né? Com a alimentação, com a atividade física, porque senão a gente pode não ter um resultado tão bom quanto esperado.
que você faz geralmente? Então, eu concordo com você, eu adoro ultrassom microfocado, ultrassom é uma tecnologia que até, teoricamente, a gente poderia até usar na gestação, porque ela não faz mal nenhum para o bebê, se for à distância, até poderia usar. A gente acaba não fazendo, né, tecnologia na grávida, a gente pede para esperar, porque acho que uma coisa a gente tem que lembrar que a gestação é um período passageiro, ela vai durar 9 meses, né? Então, dá para esperar, dá para segurar Curte, essa né? ansiedade. Curte a gestação e depois a gente corre atrás do prejuízo. Então, no pós-parto, dá para fazer radiofrequência também. Então, gosto muito. A gente tem uma radiofrequência monopolar, que é o Exilis, pode ser feito também. O que a gente evita, quando a paciente está amamentando, é fazer coisas injetáveis. Né? Depois que parou de amamentar, aí eu gosto de associar o injetável ou com radiofrequência ou com ultrassom microfocado, aí depende de cada caso. E outra coisa importante é quando a paciente consegue voltar a fazer exercício físico, ajuda muito, né? Sim, muito, muito, Para a muito. questão da flacidez. Então, eu também oriento o exercício físico, tentar segurar na dieta. É claro que não dá para fazer muito exercício depois na amamentação, porque algumas pessoas ficam isso pode atrapalhar, né, essa amamentação. Mas, aí teve uma pergunta aqui da Marola. Tive uma gestação aos 26 e após um mês estava de volta no meu jeans 38. Tive uma gestação aos Maravilha! 50 gemelar. Emagreci rapidamente durante a amamentação. Ah, é uma maravilha, né? Então, Bom. que bom. Então, eu sei, quem já tem mais musculatura, quem já faz bastante exercício, volta muito mais rápido, né? Aquele corpo acaba voltando, porque o nosso corpo acaba tendo uma memória. Eu acho que quem já tem hábito de fazer exercício acaba tendo um benefício de conseguir recuperar um pouco mais rápido, né? Uhum. A Leal Lu perguntou quantos dias após o parto já pode fazer? Já pode fazer qual tratamento? Eu me perdi aqui um pouco. Eu não sei se eu acho que depois daquele períodozinho de resguardo, né? Aqueles 40 dias, a gente já pode começar a fazer, mas no abdômen, a gente tem que lembrar que o útero demora a voltar para o tamanho normal também, né? Então, de repente, a gente pode até esperar um pouquinho mais e fazer isso a partir do terceiro mês de gestação. Mas claro que depende da ansiedade da paciente. Tem gente que já quer voltar e pode, não tem problema nenhum. A gente pode fazer. Né? Muito bem. Bom, vamos falar de aparelho. Então, né, laser pode fazer, mas a gente tende a evitar tudo que agride a pele por causa do risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Radiofrequência na gravidez eu não gosto. A gente Também tem não. principalmente radiofrequência monopolar, né? Porque pode provocar um aquecimento do feto. Então, assim, em geral, tecnologia a gente não faz. Drenagem. Bia, como é que você faz com drenagem? Você deixa? Eu deixo, eu gosto. Geralmente eu indico, na verdade, assim, a partir de 20 semanas o útero já tá ali mais ou menos na altura do umbigo. Então é quando começa a piorar o retorno venoso, né? E aí começa a ter um inchaço mais pronunciado. Mas a partir de 12 semanas eu acho que já dá para começar a fazer, né? Depois do primeiro trimestre. Mas principalmente a partir de 20 semanas. Gente, lembrar que drenagem linfática não precisa ser vigorosa, aliás, não deve ser vigorosa, né? Drenagem linfática, eu tenho um colega que fala que é quase como um carinho. É um carinho, porque senão pode machucar o vaso linfático, porque ele é delicado, né? Então a gente tem aquelas massagens modeladoras que a pessoa sai com a perna mais fina de um lado do que do outro, mas aquilo ali a longo prazo a gente não sabe, né? O que se vai causar. Principalmente na gestação, né? Que a gente já tem um aumento de líquido, e aí a pessoa quer empurrar, né? Enfim, eu acho que tem que ser sempre com alguém que é habilitado, especializado para isso. Aqui a Lia, querida, mandou já que Cris, queridas na drenagem, sim. Aqui na clínica a gente tem esteticista que faz uma drenagem ótima. Ah, é uma delícia. Eu mesma fiz com elas no fim da gestação e é super gostoso. Eu acho que vale a pena. A gente sente um pouco de alívio, principalmente nos meses de verão, né? Que a gente tende a inchar mais.
E eu acho que vale a pena, ajuda sim. E você acha que fazer a drenagem ajuda a prevenir as varizes? A gente... Mais uso de meia, né? De Sim, mais uso de compressão. meia elástica, aquela meia de compressão, que não é uma coisa super agradável, mas que ajuda bastante, faz parte. Eu acho que a grávida tem que aguentar um pouquinho, né? Quem Sim, tem a sorte de estar no final da gestação no outono e inverno, aí sofre menos com a meia, sim. né? Mas vale a pena usar. Uma outra coisa Ah, que você vê de alteração vascular na gestação também, às vezes são aquelas spiderzinhas aqui no tórax, né? É como se fosse parece uma areninha vermelha também. Que isso é uma alteração que pode acontecer, geralmente depois vai embora sozinho, tá? teve uma pergunta. Tenho 30 anos e aos 17 ela fez redução. Só que depois que ela amamentou, ela disse que não tá bom mais. E vale fazer outra plástica agora ou ter certeza que não vai ter mais filhos? Eu acho que é questão de conversar né? Eu acho que isso aí o Dr. Fábio vai saber explicar muito bem isso. É claro que se você pretende ter um bebê logo, já vai logo, né? Porque pode ser que você ainda precise depois do segundo filho. Mas se é uma coisa que está incomodando muito e não tem esse plano de ter um bebê, não quer dizer que você vai ter que refazer. Você tinha feito com 17 anos, era muito jovem. Não quer dizer que se você fizer agora e tiver outra gestação, que vai ficar ruim novamente, né? Então, acho que é questão de... eu acho que precisa... Isso aí, esse caso, precisa ser conversado mesmo com ele. Ele vai Tem uma adorar outra explicar. pergunta aqui, perguntando sobre diástase e pós-gestação. O que a gente tem para fazer, né? Geralmente eu oriento o retorno à atividade física, fortalecer a musculatura. A gente sabe que depois da gestação tem um tempo para o corpo ir voltando, para a musculatura ir se readequando, mas às vezes acaba realmente uma diástase que não vai resolver sem cirurgia, né? É Então, verdade. eu oriento. Até hoje em dia tem tecnologia, né, que trabalha a musculatura de fora para dentro, né, e vai provocar uma contração submáxima desse músculo e pode até melhorar a diástase. Só que acaba que é uma coisa que você vai ter que fazer sempre, porque também a gente perde, né? Então é um tratamento que você teria que ficar fazendo manutenção. Então, de repente, quem tem, às vezes tem uma herniação, é bem interessante fazer a correção cirúrgica assim, né? E Uma pergunta que eu recebi também no meu Instagram foi sobre o escurecimento da pele na gestação. E se era comum, se então, todo mundo, o que tinha para fazer, como que prevenia. Então, eu coloquei aqui a foto da linha nigra, né, que a grande maioria das grávidas tem, quem tem a pele mais clara, às vezes tem menos, quem tem a pele do brasileiro, ela tende a manchar, né, então pode ter um escurecimento das axilas, da virilha. Isso daí, o que a gente orienta é fotoproteção, então evitar tomar o sol na barriga direto, para ela não ficar muito forte, né? Então, quem tem a pele mais morena, às vezes essa mancha fica mais evidente ainda, e depois ela tende a assumir sem nenhum tratamento, né? Mas a gente pode tentar acelerar isso com o uso de algum cremezinho também despigmentante depois do parto. E você orienta alguma coisa diferente, Bia? Não, exatamente isso. Agora, para escurecimento de axila, virilha, que a gente sabe que escurece também, isso também é por uma ativação dos melanócitos, né, que são as células que produzem cor, por causa dos hormônios da gestação. Tranquilizar que geralmente a grande maioria volta ao normal, mas até essa semana atendi uma gravidinha que me perguntou o que ela podia fazer para prevenir isso. Não tem muito como prevenir o escurecimento da gestação. Agora, o que dá pra gente fazer, como são áreas de atrito, a gente tem ganho de peso, né? Então, vai ter um pouco mais de atrito do que o habitual, especialmente em virilha, interno de coxa. Dá pra gente à noite caprichar na hidratação, né?
passar um hidratante neutro, enfim, que pode ajudar. Se você tem, já fez depilação a laser antes da gestação, é uma coisa boa também, porque tem menos atrito da Gillette, né? Mas é isso, a gente consegue... E uma outra coisa que eu acho que ajuda é, se for para piscina, usar o maiô e fazer cobrir mesmo, porque o sol acaba estimulando ainda mais, né, esse Sim, escurecimento. Então, sim, se puder evitar o sol, acho que ajuda também. sim. E botox, preenchimento, hein? Pode fazer? Pois é. Então, assim, não tem nenhum grande estudo, né, sobre botox e preenchimento nem na gestação e nem na amamentação, até porque seria antiético, né? Você vai lá, faz um monte de procedimento na grávida, depois vamos ver se deu algum problema ou não no bebê. Ninguém ia fazer um tipo de estudo desse. Mas o que a gente tem são relatos de caso, né? Quem nunca teve uma paciente que veio, fez um botox, um preenchimento, e não sabia que estava grávida, e aí depois correu tudo bem, né? E então, assim, a gente pega, na verdade, extrapolações da literatura, né? Casos de mães que tiveram botulismo doença, que a toxina botulínica, né? O botox, ele é uma toxina modificada do botulismo. E aí a gente pega relatos dessas mães que tiveram botulismo, amamentaram os filhos e não tiveram problema nenhum para o bebê. Então, a gente imagina que realmente não passe a toxina pelo leite materno. Na literatura tem diversos relatos de casos de pessoas que tomaram até doses altas de botox para outras coisas e na maioria não aconteceu nada com o bebê. Tem um caso de alguém que tomou uma dose muito alta e ocorreu um óbito fetal, mas não ficou claro se teve a ver com isso, porque também é difícil estabelecer essa correlação, né? Acho que o importante a gente falar é que o Botox é uma droga, né? Ele é uma medicação e ele é categoria C. Então, a categoria C é quando a gente não pode excluir esse risco, não tem estudo provando que dá para excluir. Então, a gente poderia usar, em alguns casos, então tem pessoas que precisam de Botox para questões não estéticas, né? E elas poderiam, para distonia muscular, existem várias indicações, e nesse caso vai ser avaliado caso a caso se pode ou não ser aplicado. Mas quem teve Botox inadvertidamente não precisa ficar preocupado, pode dormir tranquila que não vai acontecer nada com o bebê. Tem até estudo provando que depois da aplicação do Botox intramuscular, que é o que a gente faz, né? Quando a gente aplica na testa, a gente está aplicando no músculo para relaxar aquela musculatura. Não foi encontrado o nível sérico, ou seja, no sangue da pessoa não tem indício daquela substância. Então, se ele for aplicado corretamente na dose correta, não vai ter problema nenhum, né? Agora, preenchedor. Preenchedor não é medicação, né? Ele é um produto, ele não cabe na categoria de medicação e, para mim, é uma substância que é inerte e ele fica lá. Mas a gente tende a não fazer na gestação. Eu faço na lactação. Então, quem está amamentando e quer fazer, que já começou a perder peso, às vezes piora da flacidez, aí eu faço. E você, Bia? Eu geralmente, assim, Botox, então é isso. Eu sento, explico. Tudo isso que a gente falou é o que eu falo na consulta. E aí a gente vai decidir junto se realmente precisa ou não. E preenchimento eu geralmente não faço logo depois que acabou de ganhar o neném. Eu espero perder um pouco de também peso. não. Porque eu acho que assim, a gente muda no rosto da grávida, fica muito mais cheinho, muito mais inchado. Então eu espero já ir se aproximando do que era antes, até pra gente poder ter uma análise melhor daquela face e ver realmente aonde que tá precisando de sustentação, de volume, enfim. E por conta do preenchimento em si, eu acho que não teria muito risco mesmo, porque a gente tem ácido hialurônico no nosso corpo, né? Então... o que ele tem lá é o ácido hialurônico, é um pouquinho de lidocaína e aquele produto ele fica ali, enfim. Também se alguém fez um preenchimento e não sabia que estava grávida, também pode ficar tranquila, não vai ter problema nenhum. Nenhum. Se a gente sabe que a pessoa está grávida, a gente evita. Mas se fez e não sabia, dá para dormir tranquila, não tem problema, né?
Bom, aí o neném nasceu, né? Então, aí a gente pode já fazer laser, usar creme um pouquinho mais forte na amamentação ou ainda tem que ter restrição, Bia? Depende. Laser, eu acho que não tem problema, né? Laser, assim, pelo comprimento de onda, eles não vão passar da pele. A gente usa lasers específicos para agir na pele, né? Em todas as camadas da pele. Então, eu realmente indico. A única coisa que eu evito é um laser muito ablativo, ou seja, que faça machuque um pouquinho, faça Mais casquinha no agressivo. seio. Porque às vezes o bebê fica a pele muito sensível, o bebê tá sempre mamando, o rostinho lá perto e tal, por conta de risco de infecção até da pele para a mãe, eu acabo Ah, evitando. é. Mas nos outros lugares eu não vejo problema nenhum. E Tem alguma coisa para fazer para preparar a areola, o mamilo para amamentação? Porque tem aquelas rachaduras e aquilo dói para burro, né? sim, o que eu indico geralmente é passar o próprio leite e pegar um pouco de sol. A gente tem alguns tipos de laser de baixa potência que ajudam também a cicatrizar o mamilo, que a gente até tem aqui na clínica, mas hoje já tem um monte de consultora de amamentação que também presta esse serviço. E eu acho que as orientações são mais essas. Eu não costumo indicar que passe muita coisa, não. Mesmo o creme de anti-estria do Nem peito. a lanolina? A lanolina pode ser, porque também é inerte, né? Não é uma coisa que vai. Mesmo se o bebê mamar em cima da lanolina, não teria tanto problema. Uhum. Mas eu gosto muito, acabo indicando uma rodela que tem de hidrogel, tem de várias marcas. Que hidrogel é uma coisa que a gente usa muito em ferida aberta, né? Úlcera, para cicatrizar. É uma rodela, parece um gelatinoso, e aí você coloca entre o seio e o sutiã, e entre uma mamada e outra, ele ajuda a cicatrizar também e Ai, não que deixa legal. resíduo, né? Então é uma Ah, coisa que eu bacana. usei e Show. eu recomendo muito. Isso é uma coisa boa também. E o próprio leite, sol e laser de baixa potência. São as coisas que eu gosto. Aliás, laser de baixa potência pode usar para o cabelo também. A gente Para o esqueceu de cabelo falar, né? também, É uma verdade. opção. Pós, Então, é, ele está pós, liberado. na amamentação e durante a gestação também pode ser usado. Aqueles capacetes, né? Ou É aquelas tiaras, verdade. enfim, que fazem A, um estímulo. a Kátia perguntou se deve passar lanolina antes do parto para preparar o seio. Eu acho que não tem necessidade no antes. Inclusive, uma coisa que eu oriento também é quando passa o creme anti-estria, não passar no bico, passar só na pele, né? Eu costumo não indicar. Você indica, não? A lanolina antes? Não, mas essa sua dica de tomar o Psol ajuda, só que tem aquela coisa também que eu acho que pode escurecer um pouquinho mais, né? Mas É, ajuda bastante. Mas depois vai clarear, gente. Então, é, é isso. Eu acho que é melhor ter uma amamentação tranquila, que é um momento tão especial, muito bom. né? A amamentação a gente tem que curtir, né? Sim, muito bem. Ah, então, bom, eu acho que a gente. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Não sei, gente. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente, ou no Insta da clínica, ou no meu, que aí depois a gente responde. Tá bom? Ah, então, bom, foi ótimo. Acho que a gente falou bastante sobre a maioria das dúvidas, né? Faltou falar de unha, né, Bia? Ah, é. Unha Ah, é, geralmente fica mais forte, mas tem gente que pode ficar com unha delaminada, unha mais fraca. é verdade. E pode fazer alguma coisa? As vitaminas, né? As vitaminas da gestação mesmo. E hidratar. Hidratante. Tenta deixar um pouco sem esmalte e passar hidratante mesmo. Ah, é hidratação na unha com hidratante. Pode ser o hidratante de corpo ou ter alguns cremezinhos específicos também que a gente pode usar, né? Sim, é o que eu Para geralmente ajudar. tenho. Tá joia, gente. Então, eu acho que a gente falou bastante. Aqui, pode usar unha em gel, a grávida? A Lia está perguntando. Lia, eu prefiro não indicar, até porque às vezes para fixar unha, tem algum. Aí precisaria ver se é unha em gel, unha acrílica, enfim.
para fixar a unha, às vezes tem algumas resinas que eu acho que podem dar alergia, então eu prefiro, na gestação, ficar com unha a unha mesmo. Tá bom. Então, bom, gente, então a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu agradeço a todo mundo que veio. E estamos à disposição, então é isso. Quem tiver grávida, tiver pensando em amamentar, não fica sofrendo em casa, achando que não pode nada, porque tem bastante coisa assim que a gente pode fazer para ajudar você a ficar com a autoestima elevada, ficar feliz, não ficar sofrendo por causa de acne, que a gente sabe que isso mexe bastante, né? Na gestação a gente está com os hormônios à flor da pele e a gente vai ajudar vocês a se sentir melhor. Isso. A gente está ali para isso, tá bom? Obrigada, Flá, muito bom. Tá bom, gente, um beijo. Obrigada, Bia. Beijo para vocês, boa quarentena.